Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a serva de Deus Kiara Corbella Petrillo. Mas antes, eu já te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, a deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas, tudo bem? A Kiara, ela se casa com Enrico em 2008. O início do casamento foi marcado por uma sucessão de gestações que acabaram não dando certo. As duas primeiras tentativas, né, que eles fizeram, foi diagnosticada uma má formação, né, do bebê. Eles mesmo assim levaram a gestação até o final, mesmo os médicos recomendando que eles abortassem, eles levaram a gestação até o fim, tiveram o bebê, né, a Kiara teve o seu parto, teve os bebês e esses bebês foram batizados, inclusive, e morreram poucos minutos depois, né? Coisas de meia hora, uma hora depois do parto, esses bebês vieram a óbito. Entretanto, em nenhuma dessas situações eles murmuraram, eles lamentaram contra Deus, questionaram, né, os desígnios de Deus para a vida deles, mas eles confiaram que, mesmo não tendo a presença física daqueles dois filhos, daqueles dois bebês, eles tinham dois intercessores no céu. Pouco tempo depois, eles foram abençoados com uma terceira gestação. Dessa vez, tudo corria bem, né? Os exames com os bebês, né? O pré-natal, estava tudo certo. Entretanto, a Kiara descobre no meio dessa gestação que ela tem um câncer. Obviamente, os médicos que acompanhavam Kiara recomendam que ela comece imediatamente o tratamento, né? A quimioterapia, a radioterapia, mas ela sabia que se ela fizesse esse tratamento durante a gravidez, a chance dos remédios, da quimioterapia afetar o bebê seria muito grande, né? Correndo o risco dela, mais uma vez, perder o filho. Então, ela decide, junto com seu marido, a não iniciar o tratamento e seguir a gestação. Então, eles têm, né, os médicos acompanham Kiara nessa gestação, mas sem nenhum tipo de tratamento. Finalmente, o bebê nasce, né? Eles têm o filho deles, nasce com saúde, saudável, e aí sim ela inicia o tratamento contra o câncer. Com certeza você que conhece a história de Santa Giana Beretta-Molla deve estar vendo muitas semelhanças, né, com a história da serva de Deus Kiara. E realmente, né, as duas, mesmo diante do risco, né, de vida que corriam, elas escolheram pela vida dos seus filhos, elas escolheram dar oportunidade para que seus filhos nascessem. Infelizmente, após o nascimento do seu filho, quando Kiara finalmente inicia o tratamento contra o câncer, ele já estava numa fase bem avançada e já não havia muito o que fazer. Porém, apesar das dores intensas que ela sentia, e as pessoas próximas dela relatavam isso, que ela tomava altas doses de morfina em alguns dias para suportar as dores, ela enfrenta toda aquela doença com serenidade, porque ela sabia que a sua missão de mãe havia sido cumprida. Ela havia gerado uma vida, né? Havia gerado um filho de Deus e tinha o colocado no mundo. Então a sua missão enquanto mãe estava sendo seguida conforme Deus havia designado a ela. E Kiara é um verdadeiro testemunho para os nossos tempos, né? Em um tempo onde a vida vem sendo tão banalizada, onde o aborto e tantas outras práticas que atentam contra a vida humana estão sendo implementadas e legalizadas em vários países, o testemunho de Kiara, a doação dela, a sua vocação e também ao seu filho, comovem realmente e precisam comover. Não é possível ser católico sem defender a vida desde a sua concepção até a morte natural. E mais do que isso, Kiara é um testemunho para os jovens do nosso tempo. É uma prova de que é possível ser feliz mesmo em meio às tribulações. Uma geração que parece que se machuca com tudo, que se fere com tudo, como a que nós estamos vendo agora, parece que só consegue se realizar se tiver uma vida 100% feliz, e nós sabemos que isso não é possível, né? Nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse que havereis de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. E é com esses olhos que nós devemos enfrentar a tribulação, entendendo sim que elas virão, que elas poderão deixar alguns sinais na nossa vida, mas que a fé que nós temos, a esperança que nós temos na ressurreição, transcende tudo isso. E nós precisamos ter esses olhos voltados para essa esperança. E foi por isso que Kiara conseguiu enfrentar as tribulações da doença, das gestações que não deram certo, do próprio câncer que ela enfrentou.
E tudo isso porque ela tinha os olhos voltados para Cristo. Ela tinha os olhos naquele que é a esperança por excelência. E no livro biográfico, né, que relata a vida de Chiara, tem um trecho onde, nos últimos dias já de vida, ela e o marido estão diante do sacrário, rezando, e o Henrique olha para ela e diz a seguinte frase: Chiara, realmente é suave esse jugo, essa cruz, como disse Jesus? E ela responde para ele sorrindo: Sim, Henrico, é muito suave. Realmente, Jesus não nos enganou. O caminho é exatamente esse. Ou seja, ela reconheceu que mesmo com todos os fardos, com todo o peso, aqueles que recorrem ao coração de Jesus, aqueles que buscam socorro no meio das aflições em Jesus, eles têm esse fardo aliviado. E Chiara sentiu isso, né? Nesses seus últimos meses de vida, onde ela sofreu com a doença, com o câncer, ela conseguiu encontrar a felicidade no seu matrimônio, no seu filho e principalmente na sua fé. Chiara, Chiara ela acaba falecendo, né, no dia 13 de junho de 2012, em decorrência do câncer, mas ela deixa um testemunho de que é possível sim ser santo, de que é possível sim defender a vida e de que é possível sim ser alegre, mesmo em meio às tribulações. Eu espero que o testemunho de Chiara possa tocar o seu coração e que você busque conhecer um pouco mais dessa serva de Deus, que provavelmente muito em breve nós veremos nos altares. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.